Final do ano chegando, o momento de retrospectiva aqui no Foca no Trabalho. Vamos falar sobre os melhores episódios de 2023. Olá, seja bem-vindo ao podcast Foca no Trabalho, onde nós falamos sobre carreira, mercado de trabalho e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e chegou o episódio não mais esperado do ano, mas a gente faz com muito carinho, né, Bruna? Nossa retrospectiva no alto do ano a gente faz aos melhores. A gente colocou os melhores, mas eu vou fazer aqui um parênteses, né? Que não é melhor, os episódios com maior audiência, melhor. Aí vocês têm que julgar. Eu quero saber de vocês qual que é o melhor episódio na sua concepção desse ano. A gente vai listar os com maiores audiências, porque se a gente pega e fala, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. Pra mim todos são bons, senão teria ido pro ar. Até porque se perguntar pra mim, eu vou falar que o melhor é esse. Se perguntar pra Alessandra Falsarella, ela vai falar outro. Então o melhor episódio é sempre o que mais te ajudou, que é o nosso objetivo aqui, né, Ale? Eu adorei. Se você perguntar para Alessandra Falsarella, então Bruna Garcia. Se perguntar para Bruna Santora Garcia, para Bruna Garcia, porque é gosto não se discute. O que é melhor para mim não é melhor para você. Então, pra gente não correr o risco de ser injusto, a gente vai fazer o top 5, top 5 de episódios com maior audiência, comentar rapidinho. Então, depois vocês podem ouvir os episódios. E a gente tá considerando só episódios desse ano, obviamente. E a gente não considerou nenhum convidado, para nenhum convidado ficar enciumado. Colocou esse convidado, não colocou outro. Então eu quero aproveitar para agradecer todos os convidados que participaram esse ano do Foca. Ai, gente, a gente ficou tão feliz esse ano. A gente veio com muita gente boa. Tem muito episódio com um convidado especial. E eu já antecipo que o ano que vem virão mais convidados com histórias inspiradoras, trazendo conteúdo relevante. A gente quer fazer muitas collabs o ano que vem. Então, tô animada para 2024. Acho que vai ser nosso ano. E aí, vamos começar do mais baixo? Acho que é melhor, né? Para fazer aquele suspense, eu acho, né? Nós íamos falar sobre os 5, mas Ale, eu vi o sexto aqui. Vamos começar por ele? Eu quero. Faz esse daí, pode ser menção honrosa. Boa. Menção honrosa, em sexto lugar. Em sexto lugar, quando pedir demissão não é uma opção, o que fazer? Eu queria muito falar esse, porque tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estavam a ponto de chutar o balde real, mas a gente precisa ter aquele pezinho na realidade, né? A gente precisa se programar para isso. Não adianta você sentir a insatisfação, você chegar no seu limite e você ir lá e chutar o balde. A gente precisa sempre colocar o pezinho no chão, como eu comentei, e começar a se planejar, começar a verificar quais são as possibilidades, e sempre a orientação profissional vai ajudar você a entender como sair daquele trabalho que não te traz satisfação, não te traz felicidade, e não cair na cilada de encontrar um outro trabalho que é somente uma fantasia, né? Porque muitas vezes quando a gente tá desesperado, a gente aceita qualquer oportunidade para sair, e não é bem assim. Então esse episódio não tinha como não comentar, Lê, é muito importante, e eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por essa situação de querer pedir demissão e não poder pedir demissão, porque tem contas, todo mundo tem boleto para pagar. A gente aqui não romantiza a carreira, eu já passei por isso, e uma coisa que é importante que a gente falar nesse episódio, você procurar emprego, mesmo no emprego ruim, trabalhando, o seu nível de exigência ele é maior. E outra coisa, você precisa saber o que você quer e o que não funciona para você, porque tem muita gente que a gente atende em mentoria de carreira e orientação profissional, que a pessoa ela não sabe qual que é o problema e ela fica naquele ciclo vicioso. Ela entra no trabalho, aquele trabalho não satisfaz ela já está procurando outro emprego dali 6 meses. É claro que tem muita empresa ruim no mercado, então eu não estou de forma nenhuma colocando toda a responsabilidade no trabalhador, mas a gente vê pessoas que estão nesse ciclo, sabe? Eu não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, então nenhum emprego serve, e a pessoa está o tempo todo essa busca incessante pelo emprego perfeito. E emprego perfeito, trabalho perfeito, carreira perfeita, não existe. Então esse episódio sim é parada obrigatória, você fez bem de fazer a menção honrosa em sexto lugar, quando pedir demissão não é uma opção, fazer o episódio 164 para facilitar a vida de vocês, e bora falar do quinto, que também é o episódio que não é à toa que tá no top 5 aqui, né? Não mesmo, né? Quais são os piores erros para sua carreira profissional? A gente precisa falar também, né, Ale, sobre os erros que a gente comete e muitas vezes nem percebe. Aqui nesse episódio a gente acho que fala de, eu não vou lembrar exatamente, mas as piores coisas que você pode fazer para a sua carreira. Eu vou dar um pequeno spoiler que a gente comenta no episódio, que é você assumir que a carreira não é sua e terceirizar a responsabilidade para a empresa. As empresas já sabem que não dá para fazer um plano de carreira para todos os colaboradores. A gente fala muito aqui sobre você ser protagonista da sua carreira e não terceirizar isso para outra pessoa. A gente quer muito trazer o ano que vem, vou fazer o convite na gravação aqui, eu já mandei uma mensagem para ele, vai
que se ele aceitar vai ser incrível, que é o Luciano Santos, que ele tem um livro que é Seja Egoísta com a Sua Carreira, onde ele justamente explora isso. A carreira primeiro é nossa, você muda de trabalho, você pode ser CLT, empreendedor, tudo bem, mas primeiro a carreira é sua. Então a sua autoimagem, os relacionamentos que você cria, principalmente você ter esse protagonismo. O que eu quero para minha carreira? Então eu sou um júnior, eu quero virar pleno, o que eu tenho que fazer para virar pleno? Então a gente explora muito isso, que é um erro que você não deve cometer, que é terceirizar a sua carreira. E eu acho que assim, final de ano a gente fala muito de resolução de ano novo, o que eu quero para o ano que vem. Então é um episódio aqui que você tem que parar, 159 episódio, piores erros, o que não fazer, e eu acho que esse é o principal. Legal. Em quarto lugar, nós temos o episódio 173, que é sinais de ambiente tóxico no trabalho. Quantas vezes as pessoas vieram falar comigo, com a Lê, no LinkedIn, no Instagram, poxa, estou num ambiente tóxico, com um líder tóxico, ambientes que fazem, que realmente são nocivos até para sua saúde, porque você adoece, seja por uma saúde mental, seja por falta de saúde mental, seja saúde física, mas esses ambientes, nós estamos falando nesse episódio justamente o quanto ficar nesse ambiente vai te fazer mal e vai te trazer problemas de saúde mesmo. A gente às vezes fica numa ilusão e a gente super entende, tanto é que a gente tem um episódio, né, quando pedir demissão. A gente sabe que às vezes não é possível. A gente precisa pagar os boletos, a conta chega na sua casa, e às vezes você não tem como pedir demissão, mas existem sinais, e mais importante nesse episódio, além dos sinais do ambiente tóxico, a gente fala muito de colocar na prática o que fazer quando esses sinais aparecem. Então, assim, um líder que é mais tóxico, eu faço uma coisa. Se eu tenho um colega que é tóxico, eu faço outra. Então, nesse episódio, a gente explorou muito, né, Bru, o que fazer nesses cenários, porque não adianta só identificar. A gente tem que saber o que fazer quando a gente está dentro da situação, porque, né, a gente, de novo, não romantiza a carreira, a gente sabe que não é sempre que dá para simplesmente sair do ambiente tóxico e pedir demissão. E é o que você falou, é um episódio prático. Quem está passando por essa situação precisa ouvir esse episódio para entender o que fazer e como sair dessa situação, que é muito importante, porque drena tanto energia, Lê, chega um momento que você não consegue nem mais ter energia para buscar uma outra oportunidade, tanto que você foi drenado. Então é importante você ficar atento a esses sinais, por isso que a gente trouxe como quarto lugar, e eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram justamente por estarem nessa situação. Chegamos no top 3. Posso falar o terceiro lugar? Ai, fala. Eu vou falar, porque talvez eu seja essa pessoa, será? Não sei se eu sou. É o episódio 168, Como Lidar com Pessoas Chatas no Trabalho. Esse episódio foi inspirado porque a gente fez uma participação numa matéria da Folha, é legal comentar. Esse ano a gente saiu 4 vezes na Folha. Ai, a gente tá muito suportável. A Bruna saiu essa semana, a gente tá gravando esse episódio finalzinho de novembro. Vocês vão escutar ele no meio aí de dezembro, finalzinho do ano. Mas a Bruna acabou de sair, se comenta um pouquinho das suas reportagens, eu vou comentar das minhas, mas uma delas foi essa, como lidar com pessoas chatas no trabalho. Gente, é o que eu falei na reportagem, eu falei no episódio. O que é ser chato? A pessoa é exigente ou ela é chata? Ela tá te cobrando um resultado ou ela é realmente chata? Ela é chata ou ela é tóxica? Várias nuances aqui. Por que a gente tá falando sobre isso, né? Ser só chato, às vezes é só a pessoa é excêntrica, ou você não tem afinidade com ela. E justamente no episódio a gente explora que, assim, somos adultos, a gente não vai trabalhar com todo mundo que a gente tem afinidade, que a gente é amigo. É importante manter o profissionalismo e ver, né? A pessoa é chata ou ela é tóxica. Se ela é tóxica, você vai pro outro, volta uma casinha, escuta o episódio de sinais de ambiente tóxico fazer, porque aí é um outro caminho, outro percurso, aí dependendo de como for, você tem que fazer até denúncia, mas foi muito legal explorar isso, porque a gente lida com pessoas diversas, né? E tem pessoas que você não vai ter afinidade. Então, assim, eu com certeza, Bruna, eu fui a chata em algum momento na minha carreira, para várias pessoas, porque eu sou detalhista, eu sou caprichosa, eu sou exigente, e aí a pessoa às vezes recebe isso, essa exigência, esse dado, como uma chatice. Então, assim, a gente explora isso, foi um episódio bem legal. É importante você entender e parar de simplesmente rotular. Ah, é chata. Mas peraí, vamos entender um pouco mais, né? O que é ser chata? Será que é porque realmente tem essa cobrança e pra mim tá incomodando porque eu tô fazendo de qualquer forma? É importante você olhar pra você e não somente rotular a pessoa. Isso é bem importante. E em segundo lugar, nós temos um que fala sobre processo seletivo, né, Ale? Então, como se tornar o candidato inesquecível no processo seletivo. Esse é o episódio 163, pra quem quer ouvir. Não é surpresa estar ali entre os primeiros, até porque quando você quer buscar uma nova recolocação ou você está insatisfeito com o seu trabalho, que nos outros episódios nós estávamos vendo questão de pedir demissão, sinais do ambiente tóxico, traz essa necessidade da pessoa de fazer uma movimentação no mercado, seja de empresa ou seja de cargo, a pessoa, ela quer se tornar um candidato inesquecível para ser o primeiro a ser lembrado ali pelo recrutador. Então nós exploramos muito mais esse universo de o que você pode fazer para ser lembrado, né? Quais as
perguntas que você pode fazer, como se comportar, qual comportamento ali vai chamar atenção, vai fazer que você fique marcado para aquele recrutador que está selecionando as pessoas para passar para a próxima etapa. Antes da gente falar do primeiro lugar, vamos aproveitar e fazer um update pro pessoal de como que tá as nossas carreiras, o que a gente tá fazendo. Porque acho que, assim, o Boa. ano de 2023 foi o ano da mudança aqui do Foca. Primeira Legal. coisa que a gente mudou, que vocês perceberam, os episódios agora são quinzenais, porque a gente tá criando muito mais conteúdo em vídeo. A gente percebeu que a audiência, vocês mesmo pediram pra gente, quero mais vídeo mais curto. Então a gente tá muito presente no Instagram. Se você está ouvindo esse episódio em alguma das plataformas, Spotify, avalia lá com 5 estrelas, ajuda a gente, compartilha. Esse episódio é muito bom para quem tá conhecendo Foca, porque aí você já vai num esquema assim, eu vou ver esses episódios, né? Então, é bem legal compartilhar com seus amigos. A gente tá fazendo uma força aqui para chegar em 5 mil seguidores no Instagram. Então, a gente não deixou de criar conteúdo, só que a cada 15 dias, em vez de sair um episódio em formato de podcast, sai um vídeo, um Reels, algum conteúdo lá no Instagram. Então, foi uma demanda justamente de vocês. Acho que essa primeira mudança. E para mim aqui, Bruna, eu vou falar da minha mudança na minha vida. Não mudei de trabalho, continuo no mesmo trabalho CLT, vocês sabem, sou gerente de carreira, trabalho numa empresa de tecnologia CLT, além do Foca, não é trabalho lá e aqui não trabalho, não, aqui eu também trabalho. E aí nos horários vagos, eu hoje, acho que eu queria ter mais agenda, mas eu não consigo, atender consultoria, né, orientação profissional e mentoria de carreira. Então, pro ano que vem, como a gente tem fila de espera, e assim, a gente fica, né, sentida, né, queria atender. Então, a gente vai organizar, fazer uma mentoria de carreira para que seja em grupo e seja mais acessível para vocês. Porque algumas pessoas procuram a gente, eu queria muito fazer orientação profissional, mas é individual. Não tem como fazer orientação profissional coletiva. A orientação é individual, é direcionada para aquela pessoa. É 1 hora toda semana, dura ali de 10 a 16 sessões. Agora, a mentoria de carreira dá para fazer em grupo, então a gente vai conseguir fazer algo mais acessível. Então, fiquem espertos para o início do ano que vem. A gente quer lançar logo depois das festas, ali, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, para a gente poder atender, porque eu tenho meu trabalho CLT, então minha agenda ela é mais limitada, e eu mudei de cidade, né, esse ano. Então, eu tive uma mudança, gente, eu vim pro interior, agora eu sou mulher do interior, às vezes a gente tá gravando, passa o carro do ovo, né, passa o carro que conserta ferramentas. Na minha casa né? sempre continuou passando o carro do ovo, né, Ale? Lá em São Paulo, é que a Não Bruna tinha. quase mora no interior, tá? Quase. Não queria falar nada, mas que assim, legal. em São Paulo não passava. E aí mudei. Olha, foi uma adaptação. Assim, não foi difícil a adaptação foi fácil, mas toda novidade pra mim, tá? Pra mim. Eu gosto de saber o que vai acontecer, né? Eu sou uma pessoa assim, um pouquinho controladora, né? Então, mas assim, deu tudo certo. Eu ficava mais preocupada, Bruna, posso ser honesta, com o processo da mudança. Caramba. Cara, minhas coisas iam caber no caminhão, como é que eu ia trazer meus gatos? Não era Aí nem eu ficava com depois, nem com o viver ali naquele ambiente, mas era o processo da mudança que te assustava. Eu tava, assim, eu morava na casa da minha mãe, né, tipo, no mesmo quintal que a minha mãe, era a casa da minha avó, né, minha avó já faleceu e tal, e assim, eu tava muito, tipo, o círculo fechou, vivi aqui 5 anos, eu casei, né, a gente pro nosso espaço, então eu tava muito tranquila com a mudança da cidade, mas eu tava preocupada com a mudança com as minhas coisas, tudo num caminhão. Nossa, eu fiquei surtadérrima, como que eu vou trazer meus gatos? Aí eu ficava assim, mas, putz, o sofá vai caber? Então o meu surto foi esse, mas deu tudo certo, já mudei tem mais de 6 meses, já tô super adaptada, mas mudou muita coisa, né? Esse ano, Nossa, assim, muita coisa. eu fico olhando, assim, o quanto que o Foca... Nossa, a gente foi... Ai, vamos falar da indicação antes de você falar da sua... Ótimo. Ai, gente, que orgulho. A gente foi indicada, nós duas, para... como é que fala? HR, RH em inglês, influencer, pela Go Íntegro, e é uma indicação nível América Latina. E assim, a gente tava com uma galera muito grande. Muito Ai, bonito. foi muito gostoso. Só ser indicada já é muita coisa para nós. Então, estávamos super felizes de já estarmos ali na lista de 60 pessoas, 60 indicados, 60 influencers, porque já é considerado influencer dentro do ecossistema de recursos humanos. Então, Ale, não é pouca coisa, é muita coisa. Esse ano, realmente, a gente teve uma conquista muito grande com o nome do Foca. O Foca cresceu muito e alcançou um público muito legal. E a gente também virou as 2 LinkedIn Creator esse ano, né? Sim, a gente participou do programa editorial do LinkedIn e a gente tem acesso a pautas do LinkedIn. O LinkedIn encaminha para nós quais são as pautas quentes. Então imagina o quanto a gente tem de informação para trazer de conteúdo aqui para vocês, mais ligado ao mercado de trabalho. Meio que fica sabendo em primeira mão, né? Exatamente. Isso faz com que vocês recebam conteúdo realmente de primeira mão. Quem segue a gente lá nos stories já sabe, né? Mas a Bruna teve uma mudança significativa de carreira, né, Bruna? Também, gente. Aí contando um pouquinho do meu ano. E aí, Ale, quando a gente fala, lembra que a gente estava comentando sobre palavra do ano? A palavra deste ano de
2023 era crescimento. Então, a minha era equilíbrio. Tudo que eu direcionava era para o meu crescimento. Então, esse ano eu tive uma surpresa. Eu sempre comentei aqui com vocês que eu nunca tinha sido desligada de uma empresa. E aconteceu de ser desligada. Então, foi um desligamento que eu não, assim, não vou dizer que eu não esperava, né? Eu imaginava que iria acontecer, mas não naquele momento. Eu imaginava que seria no próximo ano e tudo mais. E tinha até me programado pro próximo ano. Mas aconteceu, assim, de surpresa, como a gente sempre fala que acontece com qualquer pessoa, pode acontecer a qualquer momento. E não quer dizer que você seja um profissional ruim. Mas existem fatores externos que vão impactar na sua carreira. E eu tive essa surpresa de ser desligada. Então, comentei, compartilhei. Para quem acompanha o Instagram, nós estamos sempre compartilhando ali o que está acontecendo na nossa carreira, porque impacta também na nossa visão, na nossa percepção e o quanto a gente vai direcionar os nossos mentorados. É muito importante isso também. A gente vive na prática o que a gente fala, a gente pratica a nossa metodologia. Então, eu tive uma surpresa agradável de participar de processos seletivos de vagas que eu desejava muito no mercado, mas eu percebi que não estava brilhando mais meus olhos e eu senti uma vontade de me entregar, me envolver mais ali com o empreendedorismo. Então agora eu estou nessa empreitada nova aí de focar no empreendedorismo, olhar para o foco no trabalho com um olhar mais de negócios, mais de crescimento, de metas, com foco mesmo em transformar, fazer que aí Foca ano que vem cresça e entregue como uma empresa. E também eu criei uma outra empresa com a minha irmã, que depois eu comento com vocês, mas foi de uma ideia de negócio que eu vi que tinha uma dor no mercado muito grande e eu falei, cara, isso dá pra trabalhar super, vamos colocar em prática. Coloquei a mão na massa e deu super certo. No primeiro mês, eu já tinha 3 clientes. Então, deu muito certo. Não, e a gente agora conseguiu, a gente conseguiu eliminar a fila de espera. Total. Né? Porque assim, eu e Bruna trabalhando no CLT, gente, o CLT é assim, eu adoro meu trabalho CLT e isso é uma coisa que a gente traz para nossa carreira, né? Eu tenho um prazo dentro do CLT, eu quero trabalhar até pelo menos os 45, 42, hoje eu tô com 36, tá? Só para vocês terem ali uma referência. Depois dos 42, 45, eu espero ter fechado o ciclo do CLT. Então, o que a gente fez, né? Eu e Bruna aqui, a gente estruturou Foca para daqui a alguns anos, eu e ela migrarem 100% para consultoria. Só que a gente ficava meio que um pé em cada barco, né? A gente fala muito de analogias marítimas, né? Então você fica um pé no CLT e um pé na consultoria. Então a gente tem limitação de agenda. Então eu, por exemplo, eu consigo atender 2 vezes na semana. A gente grava uma vez por semana, agora a gente diminui um pouco, né? Que as gravações são quinzenais, até para ter mais agenda. Só que senão, a gente fica atendendo todos os dias à noite. E é difícil você trabalhar o dia inteiro CLT até 6, 7 horas, atender. E a gente se preocupa muito com a qualidade. Por isso que eu falei para Bruna, Bruna, você fica com os atendimentos individuais e eu eu já tenho muita experiência em mentoria, programa de mentoria, então a gente quer estruturar claro que a Bruna vai estar envolvida, mas assim, eu consigo tocar porque é em grupo. A gente fez testes, né? O LinkedIn foi super legal, a gente fez 2 turmas de LinkedIn de workshop esse ano, foi bem legal, só que é difícil quando você tem essas duas, né? E a Bruna conseguiu olhar, vocês vão ver que muita coisa a gente vai conseguir tirar do papel, e eu acho que a gente teve uma evolução. E outra coisa, início do ano, a gente começou a criar conteúdo no Instagram do Foca, foi esse ano, né? A gente tem um podcast já há 3 anos, mas no Instagram a gente focou mesmo esse ano. E aí, para fechar, gente, antes da gente falar do primeiro lugar, eu acho que é legal só a gente falar um pouquinho de números, né? A gente fecha esse ano com 179 episódios. Cara, a gente tem que se preparar para fazer um episódio especial de 200, hein? Nossa, vamos bater 200, não dá nem pra acreditar, 200 episódios, né? não dá, não dá. Então a gente vai bater e a gente tem mais de 36 mil downloads. Só esse ano foram 13 mil downloads. E, gente, só para dar um parâmetro para vocês. Quando eu pego esses dados, é as pessoas que fizeram download na plataforma. Mas tem muita gente que não faz download, que só escuta o episódio. Então a gente calcula sempre 2 vezes esse número. Então, se eu tive 36 mil downloads, eu tenho mais ou menos uma audiência de... Quanto que é vezes 3? Eu não sei fazer conta de humanas. Vezes 3, vocês fazem a conta aí, dá mais ou menos isso. Esse é o cálculo que as pessoas fazem mais ou menos, porque não é todo mundo que faz download do episódio em si, né? Mas eu, sim, fiquei super feliz. Acho que, Bruna, a gente tem que aproveitar, né, e ser grato e olhar para a nossa jornada, né? Acho que a gente fez todos os anos retrospectiva, porque a gente tem esse hábito, além de entrar de férias, a gente vai entrar de férias, volta no início de 2024, lá pela semana do dia 15, vocês já vão voltar com episódios inéditos, vocês têm mais de 170 episódios para ouvir, mas eu recomendo que vocês escutem dos mais recentes que os primeiros, porque, gente, no começo eu nem sabia o que eu tava fazendo direito.
Gente, escuta do 50 pra frente, porque, ai, gente, que vergonha que dá os primeiros episódios. E a gente volta no início do ano sempre com o nosso episódio-chave, né, que é Ano Novo, Prego Novo, pra falar do que a gente quer o ano que vem. Trazer a nossa palavra pro ano que vem, eu tenho que pensar na minha. Você já pensou na sua? Não pensei ainda, sabia? Mas Ai, eu não vou pensei ouvir. também. Eu vou ouvir o episódio pra ver o que eu falei, pra ver se deu certo. E aí a gente traz no próximo. E aí a gente traz, né, o que a gente falou no início do ano pra gente trazer pro ano que vem, né? Boa. Mas é muita novidade, muita coisa boa. O Foca tá crescendo e tá crescendo com vocês. Vocês que estão ouvindo, vocês que compartilham, vocês que comentam, trazem sua história. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de abordar a gente ali no LinkedIn, no Instagram. Bruna, Ale, queria falar com vocês, queria trocar uma informação. Estamos disponíveis real pra falar com vocês, tá? Não precisa ter medo, E não. eu falei no episódio anterior, eu vou falar nesse de novo. Eu quero muito no final de cada episódio colocar uma área de comentários e de perguntas Legal. de vocês. Porque aqui a gente consegue explorar, às vezes, um vídeo de 1 minuto e meio, gente. Eu não consigo responder uma dúvida. Tem pergunta complexa que a resposta é complexa. Então, mandem suas dúvidas, a gente vai reservar as melhores perguntas e trazer aqui nos episódios. E vamos falar o primeiro lugar. Eu até trouxe uma foca, quem tá assistindo o vídeo. Né? Tem uma foca aqui que eu consegui Esse é o focão. A que tá lá no fundo pra vocês é a foquita. É a foquita. A gente e tem a fofoca. E tem a fofoca. Cara, tudo que é foca, eu separo. Mas olha, eu só queria compartilhar uma coisa. E eu não acreditei nesse episódio. Sério, eu não acreditei. Achei que. Eu achei muito bom o episódio, mas eu falei, o pessoal não vai se interessar tanto. Eu achei que você tava falando do episódio que a gente tá gravando agora. Eu falei, nossa, mas o episódio ficou tão bom, Bruna. Por que não tá acreditando no episódio? A gente faz todo ano a retrô. Tô falando do primeiro, número 1. O primeiro lugar foi surpreendente. Foi surpresa. Pra mim, eu acho que pra você nem tanto, porque foi o que você trouxe pra gente gravar. Foi baseado em dados. Foi baseado em dados. Foi certeiro. Então pode falar, faça as honras. Vou falar. O episódio com maior audiência de 2023 foi Segredos da Dinâmica de Grupo 2.0. Porque a gente fez lá atrás, foi um dos primeiros episódios, eu fiz com a Fê na época, beijo Fê. Foi um episódio muito gostoso, só que sim, passou pandemia. A forma de processo seletivo, ela mudou ao longo desses 3 anos. E a gente falou, cara, a gente precisa atualizar. E tem vários episódios que eu quero atualizar, viu, gente? Tem os episódios que eu falo, cara, tem episódio que é atemporal, tem episódio que tem validade. Tem coisa que eu falei há 2 anos atrás que não se aplica mais hoje. Então a gente tem que fazer esse Remember, sabe, 2.0, uma playlist. E foi o episódio com maior audiência. Por quê foi com maior audiência? Né? Eu tenho algumas suspeitas e eu queria ouvir vocês. Porque a galera tem muita dúvida. A dinâmica de grupo, eu acho que dentro de processo seletivo, é a etapa que a galera tem mais pânico. Porque assim, a entrevista já é difícil, mas a dinâmica, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu falo, a dinâmica é online, é presencial, e se eu falar demais, vão me chamando, se eu não falar de menos. Então assim, a gente trouxe muita dica prática, a gente sabe, né, aqui no Foco a gente não trabalha com recolocação, o nosso foco realmente é orientação profissional e mentoria de carreira, porém, não tem como falar de orientação profissional e mentoria sem falar de processo seletivo, porque os nossos clientes, os nossos mentorados, eles vão participar de processo seletivo. Então, por exemplo, dentro da orientação profissional, eu já fiz muita simulação de entrevista. Aí você fala, não, mas simulação de entrevista é outplacement. Só que a pessoa vai participar de um processo, ela tem um ambiente seguro comigo, eu tenho 20 anos de experiência em recrutamento e seleção, como que eu não vou treinar essa pessoa? A gente tem que treinar antes da entrevista, na entrevista é para passar. Então, por isso que eu acho que foi o episódio com maior audiência, a galera realmente, tanto é que você fala aqui, ó, segundo lugar, como ser um candidato inesquecível, em primeiro lugar, dinâmica de grupo. E aí, eu queria que eu ouvir vocês, qual o tema de recrutamento e seleção que vocês querem que a gente traga, que aí a gente destrincha num episódio, e sei lá, a cada 3 meses a gente traz um episódio que tem a ver com recrutamento e seleção, porque é a dúvida da maioria da galera, né? Sim, e também entender o quanto serviu esse episódio pra você. Verdade. Então comenta se em algum momento você estava perdido em relação ao processo seletivo, você ouviu o episódio e clareou ali sua mente, deu insight, você conseguiu se preparar melhor para o processo seletivo. Esses feedbacks são super importantes, até pra gente entender se a didática que nós estamos usando aqui é boa pra você e tá ajudando, que é o nosso objetivo, ajudar você a passar no processo seletivo, ajudar você a fazer uma escolha de carreira consciente. Então é muito importante esses feedbacks. Mas realmente faz total sentido a gente olhar por esse lado que não adianta você escolher, você querer, mas você não se preparar para o processo seletivo, porque qualquer área vai ter um processo seletivo e a gente precisa preparar essas pessoas para que elas passem, né? Não para testar, mas para que elas passem. Então é um episódio super válido. Fiquei super feliz que foi o que está em primeiro lugar, porque a gente fez com o maior carinho, né, Ale?
fazer. Então, quando a gente faz com carinho e vê o resultado, isso é muito bacana. Por isso que, assim, colocamos melhores episódios, mas seria episódios com maior audiência. Porque a gente não sobe um episódio que a gente não acredita, que a gente não gosta. Tem algumas coisas, como eu falei, tem data de validade, que a informação, às vezes, ela vence, não tem jeito. Tem algumas coisas que precisam de atualização, mas todo o conteúdo que a gente sobe com muito carinho. Eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que escuta a gente, que manda mensagem. E se você não segue a gente ainda no Instagram, siga, porque tem muito conteúdo por lá. A gente conversa muito com vocês nos stories, então é legal seguir a gente por lá e acompanhar as novidades, porque início de ano, né, ano novo, emprego novo. Então a gente vai trazer as novidades no início do ano, primeiro trimestre, sempre vocês estão ali carentes por conteúdo, por informação para cuidar da carreira. E agora acho que é a hora de descansar, né? A gente vai entrar de férias, vocês vão ver que o podcast realmente a gente vai entrar em ato, a gente vai continuar com conteúdo no Instagram, mas a gente também vai dar uma reduzida no formato, pra gente poder descansar, porque é importante o ócio, é importante o intervalo, é importante o descanso, porque é aquilo que a gente falou, né? Qual que é o sinal de um ambiente tóxico? Um ambiente que você não descansa, que você não tem lazer e tudo mais, isso é importante. Perfeito. E a gente encerra aqui desejando para vocês uma excelente passagem de ano, que 2024 seja um ano excelente para sua carreira, mas que você passe a pensar nela a partir de agora, a partir desse episódio que você está ouvindo, já pense no que você deseja pro ano que vem. Se precisar de ajuda, conte com o Foco, nós estamos disponíveis sempre para te ajudar, para fazer que você alcance seus objetivos e para que você não deixe a maré te levar, que essa é a nossa principal missão aqui dentro do Foco. Exatamente. Feliz 2024 para todo mundo. Até o ano que vem. Tchau. Tchau, tchau.